Oi, meus amores, tô aqui de volta, tá? Eu vou explicar melhor sobre isso aqui, tá bom? Paz Deus primeiro, né? Deus que nos abençoe. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui da figura de divisão. Figura de divisão. Depois a subdivisão. Depois a gente tem a... Bom, subdivisão. Bissubdivisão. Subdivisão. E também a divisão. A figura que divide o compasso, vamos supor que seja um compasso eu vou começar com 2 sobre 2. Vou desenhar uma clave, porque eu quero falar o nome da nota. Se eu não quisesse falar o nome da nota, eu não precisava desenhar a clave. Mas eu vou falar o nome da nota, o nome da figura. Eu tenho aqui 2 sobre 2, ou um C cortado, que é a mesma coisa, né? Então, eu tenho aqui a figura 2. Figura 2 é a minha figura da divisão. A figura 2 é a minha figura da divisão. Quem é ela? A mínima. A mínima é a figura 2. Tá pedindo 2. Não é? Aqui, ó. Tá pedindo 2 figura 2. 2 vezes 2. Então, eu tenho que desenhar 2 figura 2. E fechei o compasso. Por quê? Porque já deu, né? Deu 2 tempos. E quem é a figura que divide essa figura aqui? Que é a figura da subdivisão. É a semínima, né? Então, eu tenho 2 semínimas para a primeira, 2 semínimas para a segunda. Então, essa aqui é a subdivisão, a figura que divide a unidade de tempo. Aqui eu tenho unidade de tempo, né, que é o T, e aqui eu tenho a subdivisão. Aí eu fechei o compasso. Compasso é isso, os trechos, né? Eu fechei o compasso porque eu inteirei os 4 tempos que estava pedindo. Ficou meio feinha essa aqui, né? Então, 4 tempos. Agora eu vou fechar o compasso com a bissubdivisão. Aqui é a subdivisão. Qual que é a bissubdivisão? Aqui divide essa em 2. Então, eu tenho aqui, ó, uma colcheia, 2 colcheias. Eu tenho essa figura aqui. Agora, eu tenho mais 2 colcheias. Eu tenho essa figura aqui. Eu tendo 2 semínimas, eu tenho uma mínima, não é verdade? Porque 2 semínimas é uma mínima. Eu tendo 4 colcheias, eu tenho 2 semínimas e tenho uma mínima, só que aqui tá pedindo 2. Então, eu posso colocar mais 4 colcheias aqui, ou eu posso colocar uma mínima, e fechei o compasso.
tá? Se eu quiser diminuir isso aqui mais ainda, eu vou colocar para cada colcheia 2 semicolcheias. Para cada colcheia, 2 semicolcheias. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma colcheia e tenho aqui outra colcheia. Eu tendo 4 semicolcheia, 4 semicolcheia, eu tenho 2 colcheias para cada semínima, não é isso? Eu tendo 4 semicolcheia, eu tenho uma semínima. Então, divisão, bissubdivisão, e aqui ficou a trissubdivisão. E aqui, se eu fosse dividir 4 vezes, né? Então, aqui eu tenho um tempo, 2 tempos, um tempo, 2 tempos, um tempo, mais um tempo, 2 tempos. E aqui eu tenho 2 colcheias que estão valendo o quê? Meio tempo. Aqui eu só tenho meio tempo, né? Então, se eu colocar aqui mais uma semínima, eu fiz mais meio tempo. Aí eu vou, coloco uma mínima e fecho o compasso, tá? Então, essa é a divisão, essa é a bissubdivisão, essa trissubdivisão, e essa aqui eu nem sei como é que fala, mas é dividida em 4 vezes, tá? Talvez é tetrasubdivisão, né? Sei lá. Aqui é tri. Essa aqui é 4. Então, aqui, olha, tá vendo? Tá pedindo a divisão da semínima. Que nem vai precisar de eu fazer, né? Porque tem a semínima dividida em 2 colcheias, e a bissubdivisão, que é dividida em 4, igualzinho aqui, ó. Subdivisão e bissubdivisão. Subdivisão e bissubdivisão. Isso aqui é a trissubdivisão, tá, gente? Eu falei 4, mas isso aqui é a terceira. Porque eu tô falando de divisão, subdivisão, bissubdivisão, trissubdivisão. Aí eu fiz confusão com aqui, tá? Mas aqui é a divisão de um tempo, aqui é a subdivisão desse um tempo, aqui é a bissubdivisão desse um tempo e aqui é a trissubdivisão desse um tempo. Para dividir em 4, eu teria que colocar fusa, tá? Iria dividir aqui em 4. E quando eu coloco a semínima, aí seria 2 por 4, não é isso? Porque a semínima não é o número 4? Então, 2 por 4. Eu já não posso usar C aqui, nem cortado e nem sem cortar. Lembrando que o C a gente só usa quando os dois números são iguais. Quando é 2, 2 ou 4, 4, tá? Então, aqui, ó, 4. Eu tenho aqui uma semínima valendo um tempo e tem 2 tempos. Então, uma semínima, 2 semínimas. E fechei o compasso, tá? Agora eu vou fazer, essa é a divisão. Agora eu vou fazer a subdivisão. Ó, 2 colcheias para essa, 2 colcheias para segunda semínima. Fechei o compasso. Então, essa é a divisão, essa é a subdivisão, tá? Agora, a bissubdivisão vai ser a semicolcheia. Então, eu vou precisar de 2, 4, 6, 8, para poder dar um tempo, né? Só que eu só vou colocar 4. Então, ó, 2, 4. Então, eu tenho um tempo. Eu tenho aqui um tempo. E esse outro um tempo, eu vou colocar a semínima e fechei, né? Então,
divisão, subdivisão, bissubdivisão. E a trissubdivisão, que é quem lembra que figurinha é essa? É porque eu não estou vendo direito, gente, porque até hoje eu não comprei um tripé. Aí eu fico segurando o celular com a mão e fazendo com a outra. Aí eu acabo fazendo, desenhando cada coisa horrível. Então tá. Então aqui eu tenho essas 4 aqui é um tempo. E essas 4 aqui, deixa eu desenhar 4. Essas 4 aqui é meio tempo. Porque, olha, eu tenho 2 fusa para semicolcheia, mais 2 para semicolcheia. E aqui eu tenho meio mais meio. E aqui eu tenho um quarto, né? Cada uma vale um quarto. Aqui cada uma vale um oitavo, tá? Então, essa, ó, meio. Essa aqui é metade de meio. Então, eu preciso de 2 para dar uma. Eu preciso de 4 para dar 2, que é um tempo, né? Para dar um tempo, eu preciso de 8 dessa aqui. Então, aqui eu tenho meio tempo. Metade, né? Porque é 4 para cada uma. Então, se é 4 para cada uma, eu só tenho aqui uma colcheia, certo? Então, para eu completar esse tempo aqui, eu preciso de mais uma figura ou 2, né? Vamos supor que eu ponho aqui uma colcheia para ficar mais descomplicado, né? E uma semínima. Aí eu fechei o compasso. Olha, cada colcheia vale meio tempo, então 2 colcheias eu tenho um tempo, 4 semicolcheias eu tenho um tempo, e precisava de 8 para dar um tempo. Então, eu coloquei 4, aqui tem mais 4. E aqui nesse valor aqui, está embutida as 8. Então, 4 mais 4. E embutida mais aqui. Deu para entender? Meio confuso, né? Mas dá. Mas vai lendo aí, vai estudando, vai observando que você vai entender, tá bom? Você vai entender. Aqui, olha, eu não sei se eu expliquei isso aqui para vocês. Foca aí, celular. Eu acho que eu expliquei sim. Quando é pretinho, é o tá. Ti, fi. Tá, té, ti. Tá, fa, ti, fi. Oxi. Tá, fa, ti, fi. Tá, fa, ti, fi. Tá, fa, ti, fi. É tanto tati, tafati, tafetefeti que a gente vai confundir. Então, eu acho que aqui vocês devem ter entendido essa parte aqui que eu expliquei aquele dia. Ou não? Eu acho que expliquei sim. Aqui, olha, eu tenho uma figura com um ponto, tenho a figura com 2 pontos, né? Tenho a semínima com ponto, tenho uma colcheia com ponto e tenho a semínima com 2 pontos. Então, eu tenho que saber diferenciar isso. A semínima com um ponto, ela vale um tempo e meio. É como se fosse uma semínima ligada a uma colcheia.
Então, 1,5 tempo vai ficar Tati, né? A parte fraca vai ser sempre o ti, vai ser sempre em cima. Já a colcheia, com um ponto, ela vale meio tempo mais um quarto. Lembrando que meio tempo é 2/4. Então, 3/4 mais um quarto, eu fiz um tempo aqui. Então, taif. Quando eu estou quase chegando aqui no tá de novo, eu solto esse fi. Taif, taif, taif. Então, como vai ficar? Ré, lá, do, si, lá, né? E aqui, ó, quando eu estiver na hora de pegar o terceiro tempo, é que eu vou soltar essa figura aqui. Eu tenho aqui um tempo, nesse primeiro pontinho eu tenho mais meio tempo, e nesse segundo pontinho eu tenho mais um quarto de tempo. Com mais essa figura aqui é um quarto de tempo, então aqui eu tenho 2 tempos, né? Porque eu tenho um tempo, meio mais um quarto e mais um quarto. Então, eu tenho 2 tempos completo aqui. Aqui no terceiro, a mesma coisa. 3, 4 e. Completou aqui. Então, aqui vai ficar mi, ó, dó, ré, mi, fá, sol, né? Fazendo esse exercício aqui. Ai, meu Deus, foca lá, celular. Fazendo aqui vai ficar, ó, dó, ré, mi, dó, ré, mi, fá, sol, já caindo lá no outro compasso, tá? Quando eu levanto o celular, ele não foca, gente. Mas deu para entender, né? Então, aqui, quando eu estiver aqui, eu vou pegar, inteirar o quarto tempo aqui, ó. Quando eu estiver aqui, eu vou inteirar o terceiro tempo, tá? Aqui, tá bom? Observando. Hino 419, vocês vão fazer essa parte aqui, depois vai lá no inário e vai fazer o hino todo, ok? Aqui tem alguns exercícios, olha. Pega o hino 303 e faz o que está pedindo aqui, ó. Qual a média de velocidade? Já expliquei lá, você vai somar esse número com esse e dividir o total. 8 e 6, 14. Então, nós já sabemos que vai dar 140. 140 dividido por 3, 7, 7, 14. Então, vai dar 70. Então, esse hino aqui é 70 BPM por minuto. Então, aqui, ó, qual é a média de velocidade indicada? 70 o quê? 70 C mínima. Você tem que desenhar a C mínima que eu escrevi o nome dela. Qual unidade de tempo? Você vai olhar o quê? O número aqui de baixo, para você ver a unidade do tempo, tá? Então, aqui é a figura 2, então a unidade do tempo é a figura 2. Não vou falar qual é, já falei várias vezes, tá bom? Vocês vão estudar. Aqui é simples, né? Quaternário. Aqui observando que vai mudar sempre de clave, tá vendo? Até aqui é clave de sol. Aqui já é clave de fá, olha. Aqui já vem a clave de sol de novo. Só esse trechinho aqui já é clave de fá, né? Aqui clave de fá, aqui é clave de sol. Então tem que ter esses cuidados, tá? Aqui, ó, vai ficar tá, ti, 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 ti. Tátif, 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 tátif. Do, lá, sol, mi, ré, do, si, lá, sol, fá, mi, ré. Certo? Do, lá, sol, mi, ré, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, né? Acredito que vocês entenderam. Aqui, ó. Taif. Na divisão vai ficar si, do, ré, mi, do, e, e. Si, porque tem um pontinho. Do, ré, mi, do, e,
Sol, lá, si, ré, do, ré, mi, fá, sol, certo? Olha, sol, lá, si, ré, do, ré, mi, sol, ré, do, si, lá, sol, e. Aqui nós temos a síncopa. Então, vai ficar Fá, Sol, Fá, Mi, Sol. Ré, Sol, Mi, Ré, Do, E. E aqui termina a síncopa, tá bom? Aqui eu acredito que vocês não têm dificuldade. Aqui, ó. Uma síncopa aqui, ó. Bem pequenininha, tá vendo? Eu tenho um tempo aqui. 1, 2, 3, 4. Então, como que eu vou fazer? Tatife, 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 tatife. Viu que eu só demorei mais um pouquinho? Do jeito que eu falo isso, eu vou falar. Mi, do, si, lá, mi, do, sol, si, lá, sol, fá, mi, ré, do, sol, fá. E não é mi, do, si, lá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, do, sol, mi. Não, não é assim, tá? Mi, do, sol, mi, do, sol, oh meu Deus, si, lá, sol, fá, mi, ré, do, sol, mi, certo? Aqui, olha, tem os exercícios para vocês fazerem, tá? Como eu expliquei lá, com a média de velocidade, soma esses dois números, divide. O que deu na divisão é a média de velocidade. Escreve aqui e desenha ou escreve o nome da figura. Quantas ligaduras aparecem na voz do soprano? Vocês já aprenderam, né? Qual tipo de ligadura? Que vocês vão escrever se é portamento ou se é de valor, tá? Aqui, ó. Qual a média de velocidade? E assim por diante. Olha. Aparece síncopa nesse hino aqui? Vocês vão observar o que é síncopa e responder aqui se aparece ou não, tá? Aí tem que falar qual compasso também, ó. Se for sim, vocês vão pôr um X aqui. Se for não, vocês vão pôr um X aqui. E falar qual tipo de síncopa que aparece. Qual a fórmula do compasso? Vocês já sabem o que é fórmula de compasso, né? Ó, esses dois números aqui. Qual a fórmula do compasso? Aí vocês vão colocar 4x4, ou 3x4, ou não sei. Não sei qual a fórmula do compasso lá. Aqui, olha. Quantas vezes aparece a figura da bissubdivisão? Para vocês saberem qual que é a bissubdivisão, vocês têm que saber qual que é a figura de divisão, tá? E vai depender do número inferior. Qual que é a figura da divisão? Figura tal. O que é subdivisão? Aqui divide ela em duas. O que é bissubdivisão? Aqui divide ela em 4, tá? Quantas vezes aparece a síncopa nesse hino? Vocês vão contar e escrever aqui. Com o ritmo inicial, também já expliquei lá. Se ele for completo, é tético. Né? Se começar do meio para frente, anacrúsico. Bom, eu acho que já deu para vocês entenderem, né? Então, quando perguntar qual a fórmula do compasso, tá falando disso aqui, ó. Quando perguntar qual o compasso, aí tá falando de binário, ternário e quaternário. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só, as horas já se foram, né? Já vai dar 25 minutos. Deus que abençoe a todos, tá? Paz, Deus.